Olá, tudo bem? É sempre um prazer poder estar aqui com vocês novamente para mais uma reflexão sobre fatos, crenças, parâmetros que formam a nossa estrutura emocional, espiritual, psicológica e até física. Porque tudo que a gente acredita, tudo que a gente tem por crença, por convicção, é o modelo da nossa vida. Vai modelando nossa maneira de pensar, vai modelando nossa maneira de sentir, vai modelando a nossa maneira de crer e dar respostas aos problemas da vida. E na verdade, eu e você, nós somos um conjunto de crenças. Nós somos um conjunto de opiniões. O que move a nossa vida, todas as áreas, todos os aspectos, a maneira como nós lidamos com a nossa família, a maneira como nós lidamos com o nosso trabalho, a maneira como nós lidamos com o dinheiro, tudo isso é reflexo da nossa crença, das nossas convicções, da nossa fé. Por isso que Jesus disse que a nossa fé, a nossa crença, a nossa convicção tem que estar com bases alicerçada numa rocha sólida, para que quando vier os problemas da vida, as tempestades, as lutas, as adversidades, as provações, nós tenhamos força para enfrentá-las e nós a enfrentemos de forma correta. Por isso, essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Qual é a rocha sólida, concreta, que a sua fé, as suas crenças estão baseadas? Tudo que você faz, tudo que eu faço, tudo que eu já fiz e tudo que você já fez na sua vida é resultado de tua fé, resultado daquele conjunto de crenças que você tem, que se tornam opiniões, se tornam razões, se tornam justificativas, se tornam até desculpas para determinadas ações, determinadas decisões, escolhas que você faz. O que você crê, aquilo que você acredita, aquilo que você construiu no decorrer da vida como base da sua filosofia de vida, de suas crenças, é o que determina as suas atitudes, as suas ações, as suas palavras. E quero dizer uma coisa, até aquilo que é mais profundo e escondido, traumas, complexos, culpas, cisão ou cisões, fraturas que nós carregamos na nossa vida, seja ela emocional, fraturas, quebras, rupturas, tudo isso se torna um conjunto de crença, se torna um conjunto de convicção, e a nossa vida, ela é reflexo disso. Ela é modelada pelo que nós acreditamos, pelo que você acredita. Isso é muito interessante e é muito importante. Eu quero perguntar para você, se você não tem crenças, se você não tem convicções, se você não tem ideias profundamente alicerçadas dentro de você, que não estejam te prejudicando, que não estejam marcando a sua vida de forma negativa. Se isso acontece, você precisa fazer essa autoanálise
Você precisa, quem sabe, costurar, precisa ligar, conectar. Talvez você precise arrumar essa fratura, ligar essa fratura dentro de você. Nós carregamos muitos sentimentos dentro de nós, sentimentos que advêm da vida, que advêm da nossa casa, do nosso lar, do convívio com a nossa família, na relação com os nossos pais, ou com tias, ou com avós, com nossos irmãos. A gente carrega dentro de nós essas marcas, essas tatuagens. A gente carrega dentro de nós esses conflitos. Como nós carregamos coisas positivas, boas, nós também trazemos conosco, na bagagem da nossa psicologia, da nossa psique, da nossa estrutura espiritual, nós carregamos marcas que outros vão talhando, vão tatuando em nós. Então é importante que de tempos em tempos a gente faça uma autoanálise, a gente faça uma boa crítica, a gente faça um insight para avaliar se aquilo que nós estamos acreditando é positivo para nós, é bom para nós. E eu quero trazer uma palavra da Bíblia, eu quero trazer uma palavra do apóstolo Pedro, que foi um seguidor de Jesus, do Mestre Jesus. Ele traz uma palavra aqui, onde ele diz que muitas vezes nós seguimos fábulas, muitas vezes nós seguimos filosofias, muitas vezes nós seguimos tradições que não se baseiam na verdade, que não se baseiam em Deus, às vezes se baseia numa mentira, às vezes está firmada numa fábula, numa invenção. Olha o que ele diz aqui. Porque não seguimos fábulas engenhosas. Não seguimos, Pedro está dizendo, capítulo 1, verso 16 da segunda carta do apóstolo Pedro. Porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois nós fôramos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro está dizendo que a fé que ele tinha em Jesus e os ensinamentos que ele estava repassando para os seus discípulos não eram baseadas em invenções, em fábulas, em mentiras criadas por uma imaginação fértil. Pedro está dizendo que aquilo que ele estava passando para os seus alunos se baseava no testemunho dele, físico, presencial, ocular, do que ele viu. E ele se refere aqui ao Monte da Transfiguração, quando ele esteve com Jesus no Monte Hermon, e ele viu Jesus se transfigurar. A palavra transfigurar ali no grego é metamorfose. Jesus se transformou em glória. E ele diz assim: porquanto ele, Jesus, recebeu de Deus Pai honra e glória, quando pela glória magnífica lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo assim: olha, nós não inventamos isso. A história de Jesus nós não inventamos, nós não criamos. Nós não sentamos entre poucos apóstolos, João, Tiago, Paulo, e falamos assim: olha, vamos criar um personagem aqui, como se fosse de uma história fictícia. Vamos criar um personagem chamado Jesus e vamos fazer dele um herói. Vamos fazer dele de uma pessoa assim extraordinária, magnífica. E vamos criar esse personagem Jesus e vamos falar que ele esteve entre nós e que ele nos ensinou isso, isso e aquilo.
Pedro fala, não foi assim. Pedro está dizendo, nós estivemos lá, eu toquei nele, eu ouvi ele, eu ouvi a voz do céu quando estava com ele, dizendo que ele era o Filho amado de Deus. Sou testemunha ocular. Pedro está dizendo, eu não inventei nada, não é invenção. O cristianismo não é uma invenção da religião ocidental. Não, o cristianismo nasceu de um homem que era o próprio Filho de Deus, era o próprio Deus. Não foi fábula, não foi uma história criada como Hollywood, como o roteirista de Hollywood cria O Senhor dos Anéis, Harry Potter, cria Game of Thrones. Não é ficção. Nós vimos ele, nós tocamos nele e ouvimos. Pedro está dizendo, nós ouvimos de forma presencial o que Deus disse acerca de Jesus. E como é que eles nos garantiram que aquilo que eles viram e ouviram de Jesus não era invenção, eles não estavam exagerando? Como é que eles nos garantem? Você pode perguntar, como que eu posso ter certeza do que o que Pedro está falando aqui é verdade? Como que eu posso ter certeza do que o que Paulo disse de Jesus é verdade? Sabe qual é a certeza que eu tenho? É que eles morreram pelo que eles viram e ouviram. Ninguém morre por uma mentira. Uma pessoa pode morrer autoenganada. Tipo assim, alguém contou uma mentira para ela, ela acreditou e morreu por ela. Isso pode acontecer. Mas no caso desses apóstolos aqui, de Pedro, Tiago, João, Paulo, eles morreram pelo que eles viram e disseram. Eles morreram por isso. Foi crucificado de cabeça para baixo. Foi degolado com espada. Levou flecha no peito por causa daquilo que eles viram. O testemunho deles, da verdade, daquilo que eles contaram, é que eles morreram por ela. Ele diz aqui no verso 18, essa voz, a voz que veio do céu, porque aqui Pedro está se referindo a Pedro, Tiago e João, quando subiram no monte, Jesus estava com eles, e Jesus, como diz lá no texto de Mateus 17:5, se não me engano, Jesus se transfigurou, Jesus... ali diz que ele virou Deus, ele sofreu uma metamorfose. A luz que brilhava de Jesus era mais forte, nas palavras de Marco, a gente sabe que é uma hipérbole, mas era uma luz tão intensa, mais forte do que o sol do meio-dia. E Pedro, Tiago e João, eles ouviram uma voz do céu. Aí Pedro está dizendo aqui, o que nós estamos contando para vocês não foi criado, não foi inventado, não foi uma ficção, não foi uma fábula. Nós vimos, fomos testemunhas oculares da sua majestade. Essa voz dirigida do céu, ouvimos-la nós mesmos, ninguém nos contou. Ninguém passou para nós uma história, nós estivemos lá, estando nós com ele no Monte Santo, que no caso é o Monte Hermon. Alguns dizem que é o Monte Carmelo, outros dizem que é o Monte Nabor ou Tabor, mas a maioria dos historiadores acreditam que é o Monte Hermon. E ele diz assim, essa voz foi dirigida do céu para ele. E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma candeia que alumia em lugar escuro. Pedro está dizendo, se vocês não acreditam em nós, Pedro está dizendo, se vocês não acreditam que nós vimos e ouvimos, então acreditem nos profetas, que viveram antes de nós, receberam a mesma revelação, a mesma inspiração, receberam mensagens acerca do Messias, morreram por causa dessas mensagens também. Pedro está dizendo, e ela é uma palavra firme, profética.
é o que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui, essa palavra profética, essa palavra de Deus que foi registrada no livro chamado Bíblia, ele está dizendo que é como uma lâmpada, uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Depois ele diz, sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Isso aqui é muito sério. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. É o erro que mais está sendo cometido nos dias de hoje, nos púlpitos, nas tribunas e nos altares da maioria das igrejas hoje. Hoje não se prega mais o Evangelho, não se prega mais a palavra de Deus, como está escrito, não se prega mais. A palavra de Deus está sendo usada para interpretação pessoal. Ou seja, a pessoa tem uma ideia, ela tem um tema na cabeça dela, ela pega um texto da Escritura para autenticar a ideia mentirosa, às vezes, dela, pregação errônea, fictícia. O testemunho, tem muitas igrejas hoje, e não se trata de uma crítica de quem está do lado de fora, mas uma crítica de quem está do lado de dentro, e vê isso com muita tristeza. Hoje tem muitas igrejas que a palavra de Deus não é mais pregada. A palavra dita no altar, no púlpito, é um testemunho de vida de alguma pessoa que recebeu determinada bênção, que passou por determinado problema e venceu. A pregação não é mais pregação da palavra de Deus, a palavra do Evangelho. É uma pregação que é um testemunho. E às vezes é um testemunho mentiroso, às vezes é um testemunho falso, ou às vezes é um testemunho inventado ou então aumentado. Porque quanto mais bizarro for o testemunho, quanto mais triunfalista for o testemunho, mais impacto causa nas pessoas. E eu digo que tem muita gente aí mentindo para a glória de Deus, achando que isso é possível, acreditando que isso é possível, mentir para a glória de Deus, contando testemunho ou às vezes baseando a sua palavra num testemunho de alguém e não a pregação do Evangelho e não a pregação da palavra. É triste. Igrejas às vezes enormes, com muita gente todinha criada, edificada sobre fábula, sobre invenção, sobre, como diz Pedro aqui, histórias engenhosamente inventadas. Porque a maioria dos testemunhos pode ter acontecido, mas quantos testemunhos são aumentados, recebem acréscimos mentirosos? Tem gente que tem lugares onde a palavra do Evangelho não é mais pregada. É pregada uma palavra de autoajuda. Às vezes é uma palavra de motivação pessoal. Uma palavra de empreendedorismo. São palavras bonitas. Eu não nego que tem muitas pregações, tem muitas mensagens que são positivas, que são bonitas e que são muito bem faladas, mas não carrega nada do Evangelho. Não carrega nada do Evangelho. Qualquer preletor de grandes empresas, dando consultoria, dando palestras, pode pregar, pode falar. Eu estive em lugares onde o ano todo eu não vi uma pregação do Evangelho, mas ouvi muitas mensagens de autoajuda, de motivação pessoal, de pensamento positivo, de neurolinguística, enfim. É triste, não é o Evangelho. E a maioria das pessoas que estão ali
Estão baseando a sua fé todinha, toda a construção, toda a sua crença, toda a sua convicção baseada nisso. Não na palavra do Evangelho, não na palavra, como diz Pedro aqui, de alguém que participou, viu, presenciou e morreu por causa disso. Parece que a palavra do Evangelho não é mais suficiente. Não dá para pregar só o que está na Bíblia, tem que pegar alguma coisa de fora e usa a Bíblia apenas como base para ornamentar aquilo que ele quer falar. Toma cuidado, você, como eu disse no começo, você é o que você crê. Todas as tuas ações, todos os teus pensamentos, todas as tuas ideias, toda a tua crença, toda a tua filosofia, todo esse conjunto, toda essa estrutura que é você, é baseado num conjunto de crenças, de fé, daquilo que você ouviu, daquilo que você aprendeu. O interessante, Paulo tem uma palavra muito semelhante a essa em Colossenses, onde ele fala para a gente tomar cuidado. Em Gálatas, capítulo 1, verso 8, Paulo diz assim: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos pregue outro evangelho, além do que vos já pregamos, seja anátema. Outro evangelho, quer dizer que existe uma outra mensagem, uma outra boa nova, que é muito parecida com o evangelho de Jesus, e mesmo que um anjo do céu tenha descido e dado para a pessoa, Paulo fala assim: seja anátema, vai fazer mal para você, vai ser maldição na sua vida, vai te colocar num caminho de engano, vai te colocar numa doença psicológica, emocional, vai te encher de ansiedade, vai te encher de ilusão, vai te frustrar, vai te decepcionar, vai até te deprimir. Esse é o perigo de você acreditar numa falsa mensagem. Mesmo que ela seja positiva, mesmo que ela seja de motivação pessoal, mesmo que ela seja assim de esperança, mas é uma esperança que não se baseia na sólida promessa do Evangelho, mas é uma esperança assim dizendo: olha, você vai ser um dia feliz, aguarde que o teu dia está chegando, o melhor de Deus ainda está para vir na sua vida. Não! O que a Bíblia diz, o que o Evangelho diz é hoje. O melhor de Deus é hoje. Foi hoje na sua vida. O melhor de Deus foi hoje. Não tem algo melhor lá na frente, é agora. Deus te pergunta: como foi o teu dia, minha filha? Como foi o teu dia, meu filho? Você teve paz? Você está satisfeito? Você está feliz? As pequenas coisas e rotineiras, que aquilo que parece ser uma coisa chata, como que influencia o teu coração? Deus quer de nós felicidade hoje. Eu recebo muitas mensagens no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Messenger, dizendo assim de algo que vai acontecer lá na frente, que eu vou ser feliz, que o melhor de Deus vai acontecer, que alguma coisa muito boa está para chegar, aguarde, espere. Não. Não, hoje foi bom para mim. O dia foi maravilhoso para mim. Não foi perfeito. Não correu todas as coisas, nem todas as coisas que aconteceram no meu dia hoje foi boas, mas foi um dia perfeito para mim. Foi o dia que Deus me deu. Às vezes o dia que Deus te dá, o melhor de Deus na sua vida foi hoje. Que você teve uma roupa boa para vestir, que você pôde passar a sua mão na cabeça do seu filho, que você pôde brincar um pouco com o seu cachorro antes de ir trabalhar, que você pôde trabalhar, que você pôde conversar com pessoas. Hoje, o melhor de Deus para você é hoje. Como foi hoje?
Hoje você deve ter sentido paz. Hoje você deve ter sentido felicidade. Hoje foi o melhor dia da sua vida. Hoje foi o melhor dia da sua vida. Nada lá para frente. Olha, na verdade eu não sei o que vai acontecer daqui meia hora na minha vida. Não sei o que vai acontecer daqui meia hora. Por isso eu tenho que ser feliz agora, hoje. Quer dizer, o que eu quero dizer é que Paulo está dizendo, tome cuidado com aquilo que você ouve, tome cuidado com a mensagem que você lê, que você ouve, que você recebe. Às vezes te enche de esperança, de expectativa, de ansiedade. E lá na frente é uma bexiga que estoura e nada acontece. Tem que ser agora. Você é um conjunto de crenças. Você é um conjunto de convicções. Faça uma análise pessoal para ver se tem alguma coisa que você acredita, e você acredita mesmo, mas isso que você está acreditando não está te funcionando em nada, não está te ajudando em nada. É uma fratura, é uma ruptura, é uma brecha dentro de você. Nós carregamos traumas, nós carregamos memórias, nós carregamos feridas. Às vezes esses traumas, essas memórias, essas feridas que carregamos se tornam um conjunto de convicção, de crença. E nós vamos respondendo às pessoas e vamos respondendo aos problemas de acordo com isso que a gente crê. Às vezes é uma coisa ruim, que causou mal dentro de nós. E a gente vai marcando o nosso presente de forma tão negativa, tão destruidora, por causa de algo ruim que nos aconteceu e da qual nós temos convicção que aquilo ali é certo, aquilo ali é o parâmetro que devemos viver. Por isso que Pedro fala, não, fantasias, fábulas, lendas e mitos que nós cremos deve ser colocado de lado, destruído, tirado de nós. E a gente tem que ter o sólido fundamento da verdade, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus te abençoe.